como a desorganização do mercado, elevação de preços e prejuízos para os próprios produtores gaúchos. E aí, como o governo pretende vender ali no mercado interno abaixo do preço e com sua própria logomarca, os supermercados provavelmente serão aí, né, diretamente impactados. E aí, gente, a gente vai conversar hoje com o presidente da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, o Miqueli Songó, está conosco hoje. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada por nos atender nessa manhã aí de sexta-feira. A gente vem discutindo, né, esse assunto durante aí alguns dias. Acaba que a gente até o nome tem o arroz, né? A gente brinca, mas é algo super sério, né? E aí, essa discussão acho que é muito válida para a gente entender também o lado dos supermercados, o lado de quem trabalha com tudo isso, o lado lá do pessoal do Rio Grande do Sul, né, as indústrias em si, mas também a ponta final ali, né, que chega muito mais perto do consumidor. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia, Júlio, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Realmente, essa pauta do arroz, né, tem sido bastante divulgada, sobretudo em virtude do que aconteceu com nossos irmãos gaúchos. Isso. E isso impacta realmente com os produtores que estão naquela região. Dizer que a gente tem participado de muitos momentos de reuniões e que a produção, na verdade, ela já tinha sido feita a colheita, né, da produção. Nós tínhamos a colheita já resguardada. Sim. O que há, na verdade, é uma dificuldade no escoamento, né, desses grãos, das áreas produtoras, o transporte para seus distribuidores, para as lojas, né? Na verdade, a dificuldade que existe hoje é essa. E a importação, como medida de solucionar, ela seria, ao nosso ver, para suprir, se fosse feita pelos próprios produtores, para suprir, fazer um complemento, se viesse a ter essa dificuldade. Mas Sim. não vemos até hoje, até porque as lojas elas têm um estoque médio, né, que suporta qualquer dificuldade logística. Então a gente não viu faltar, muita gente especulou, né, é um grande problema que a gente tem no nosso país. Quando a gente tem qualquer dificuldade, Sim. existe muita especulação. Exato. E especulação em cima de dificuldade das pessoas, da população, da sociedade. Isso é realmente muito ruim. Então, presidente, não teve aumento no arroz até Não. o momento, nada foi sentido. O aumento teve, por essa dificuldade logística. Então foi um aumento logístico, Logístico. não foi por escassez do Exatamente. produto. Se você não consegue trafegar nas vias como você trafegava, se você tem uma dificuldade, por exemplo, de manutenção de caminhões, você tem uma carreta de arroz que viaja pelas nossas estradas, que já não são tão boas, com esses alagamentos, com essas chuvas, buracos, então tudo isso onera no produto. Como o produto ele é especificamente mais produzido na região sul e no Rio Grande do Sul, isso houve um aumento e as pessoas ficavam, quanto vai ser esse aumento? Então você fica se precavendo, o mercado fica se precavendo, como vai ser esse aumento, se eu vou ter condições, as mesmas com oferta e da procura e da oferta, da demanda, né, que existe. Então, quando você tem essa especulação, a gente não sabe que patamar teve, a gente chegou, para você ter uma ideia, a ter um pico de aumento em torno de 25%. Certo? Isso no auge da crise. Isso no auge da crise. Isso já regrediu mais de 6% já. Já está regredindo, porque os níveis das águas estão baixando, a normalidade está chegando. E você vê, não precisam chegar ainda o arroz aqui. Não temos arroz importados ainda no Brasil. Teve essa tentativa que deu errado, mas não temos ainda. Então, é a própria safra. Nós somos um dos celeiros do mundo. Dos 10 produtos dos grãos mais consumidos pelo mundo, o Brasil é top 3 em todos eles. Sim. Então a gente tem autossuficiência. O que está tendo dificuldade realmente são essas questões logísticas que a gente acha que com mais uns 60 dias aí a gente volta a ter a normalidade nessas questões. E aí, presidente, o senhor diria realmente que uma medida como essa seria totalmente desnecessária? Ao nosso ver, sim. Pelo menos dessa forma. Desnecessária, só para complementar, Andressa, desnecessária e danosa, seria danosa também? Também em virtude de enxergar o que vem passando a sociedade, a população do Rio Grande do Sul, né, que são os principais produtores. Então, nós estaríamos afetando um mercado de que eles dependem muito economicamente, diretamente, no momento que eles mais precisam. Então, a gente tem que ter essa consciência que, se houvesse necessidade de importar um produto para complementar uma safra, para fazer um complemento de abastecimento, que esse complemento fosse feito pelos próprios produtores,
que eles tivessem o benefício da importação para que pudesse manter um preço médio aceitável do mercado e não necessariamente colocar um concorrente com a marca do governo para querer ser o mais barato da prateleira, para querer competir com o produto local, sobretudo o produto do Rio Grande do Sul. Seria para sufocar, né? Presidente, a gente tem também, sabe que o Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola, não somente de arroz. Eu queria saber, você falou sobre desabastecimento, se algum outro item que chega do Rio Grande do Sul aos supermercados, vocês estão sentindo algum tipo de mudança no preço nesse momento ou ainda não? Não, a gente tem sucos, a questão de vinhos, né? Essa parte que é muito forte. E foi bem afetada também durante exatamente. Todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Praticamente 90% ficou afetado pelas enchentes. Mas a gente tem, como eu te falei, os supermercados, os mercados, eles têm um abastecimento médio, tem os seus centros de distribuição que são um pulmão de abastecimento. Então a gente tem condições aí de 30, 60 dias ter corrigir qualquer lapso que tenha nessa logística. Como a gente já está percebendo que os níveis lá tanto inunda facilmente, como também escoa rapidamente. A gente já está vendo uma normalidade. A gente tem um parceiro lá nosso, que é a Associação Gaúcha, sempre está nos mantendo informado. Já estão trabalhando, as reinaugurações das lojas também são rápidas, é um povo muito aguerrido, são rápidos. Estão reinaugurando as lojas, estão botando para funcionar novamente, trazendo a população para consumir novamente, para trabalhar. E isso vai trazendo também com a indústria. Então os produtos também começam a sair, não normalmente, mas já vai ocupando aquela necessidade que a gente tem do reabastecimento. Então eu não vi nenhum produto desse chegar a faltar nos nossos supermercados e nós estamos numa ponta totalmente extrema, Longe. E longe. E nós estamos tranquilos. Até agora nós tivemos um aumento por causa dessa questão logística. Não é um aumento por falta do produto. O produto chega, demora um pouco mais. Não somente do arroz. Não somente do arroz, mas demora um pouco mais. A gente está vivendo, na verdade, um período muito inflacionário. Eu estava falando para a Andresa que às vezes a gente escolhe um vilão, o vilão do momento é o arroz. Já foi tomate, foi tudo. Se você for perceber os hortifruti granjeiros, nos últimos 60 dias, foram aumentos absurdos. O ovo, presidente, que a gente teve ali um aumento absurdo que a gente fica até abismado, o negócio que a gente comprava super baratinho, produtos vão e vêm constantemente. E o mercado, ele trata de regular. Se nós fôssemos, empresários supermercadistas, repassar todos os aumentos que a gente tem, já estabelecidos, e os que já são anunciados, passar para o consumidor, nós íamos causar uma ruptura no consumo muito grande. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós repassamos esses aumentos gradativamente, aos poucos, para que o impacto não seja tão grande. Um exemplo são as verduras. Até um dia desse eu estava fazendo uma conta. Com R$50, a gente não estava conseguindo comprar 1 quilo das 4 principais verduras. Tomate, cebola, batatinha tomate, batatinha, cenoura, cebola. Com R$50 a gente não estava conseguindo comprar 1 quilo de cada. Para ver o peso que estava dando na mesa do consumidor. Com produtos de primeira necessidade. Café. Tivemos aumentos de café há um mês atrás, teremos aumento de café a partir do dia 1º. São produtos... Mas por que está aumentando? As questões naturais, elas afetam diretamente, principalmente esses produtos que variam de preço, são cotados em bolsa, como o café, por exemplo, as verduras que são semanalmente cotadas, eles são afetados semanalmente. Então, se choveu muito naquela semana, alagou uma plantação, teve dificuldade, perdeu a produção, como muita gente perdeu, né? Com esses exageros de chuva. Nós que não somos acostumados com chuvas aqui. Pois é, né? Você acabou de dizer que choveu 200 milímetros ontem à noite. Ela porque ela é de Belém. Ela é, marcada, exatamente. Ela é acostumada com chuva. Mas nós não somos acostumados. Nós estamos vendo uma frequência de chuvas no nosso estado, na nossa cidade. Né? Muito grande. Fora do normal, fora né? Do nosso normal. costume. Pois é. E esses estados que estão aí, produtores, eles estão sofrendo também. Claro. Então, esse exagero nessa mudança climática, tanto para a chuva como para a seca, eles afetam muito esse preço. Então, nós temos café, por exemplo, para estar sendo vendido hoje perto de R$12. Um pacote de café de 250 gramas. Não inventem, não. Abaixem isso, Eu já vi. por favor. Eu já vi. Já está chegando. Já tá chegando. E assim, não vai conseguir chegar no mês que vem sem estar nesse patamar. Nossa. Então, quem toma seu cafezinho já vai dar. Aquele café é o pacote de 250 gramas. 250 gramas.
Pãozinho. Que era comprado a trigo, R$6 até recentemente. R$7 no máximo, como arroz. Então, assim, são produtos que você não enxerga realmente o preço que ele deveria estar. Por quê? Porque o mercado, ele sabe que se aumentar demais, ele não vai vender. Então, nós preferimos perder um pouco na margem, mas garantir o consumo para que a gente continue vendendo, mas tem um limite. Claro. Isso chega um momento que a gente não consegue mais. Então a gente somos meros repassadores de custos. Presidente, o senhor falou sobre a questão da logística com relação ao arroz pelo Rio Grande do Sul, e não somente o arroz, os outros produtos que vêm de lá, o vinho, que todo mundo gosta bastante, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente também tem esse problema de logística. Teve recentemente um problema maior que afetou a logística, que foi aquele problema lá da BR-304, e a gente ainda está passando por um momento de reestruturação da nossa malha viária. Eu queria que o senhor fizesse um recorte, um retrato dessa situação e o quanto que, primeiro, esse problema da BR-304 impactou os supermercadistas e quanto a situação das nossas estradas também encarece o frete aqui no Rio Grande do Norte. Bem, Júlio, a gente conversou bastante sobre isso, né, durante todo esse processo que teve na interdição, e eu acho que eu sempre pontuei para você que não era o fator principal dos aumentos dos preços, porque nós tínhamos todo esse cenário por trás, que não era apenas só um desvio que estava causando nossos aumentos de preço. Nós realmente temos aqui uma situação que contribui para que nós, norte-rio-grandenses, natalenses da Grande Natal, enfim, paguemos mais caro um pouco pelos nossos produtos. Nós não somos um estado que tem indústrias. Nós não temos. Temos poucas indústrias, são boas indústrias que nós temos, excelentes inclusive. As poucas que nós temos são de excelência, mas não somos um parque fabril. Tudo que a gente tem, a grande maioria dos produtos que a gente tem aqui, vem de fora, dos outros estados, e todos, na sua quase totalidade, pela malha rodoviária. Quando um caminhoneiro vai cortar um frete, sabendo que ele vem para o Rio Grande do Norte, ele sabe por onde ele está andando. Ele sabe o que vai encontrar. Ele sabe o pneu que vai... Ele sabe quantos pneus vai gastar, ele sabe que pode estar danificando uma suspensão de um caminhão, ele vai cobrar um frete mais caro. E esse frete, ele é colocado, ele é posto, é parte do preço, do custo do produto. Então não tem condições da gente não ser afetado, por exemplo, por uma questão logística dessa de um desvio que estava dando mais de uma hora. Mais de uma hora, 2 horas no desvio. Mais de 100 quilômetros. Ou tendo que passar por uma estrada carroçal, que além de ser pago, você também poderia descarregar, está correndo o risco de um tombamento, de um caminhão carregado. Então tudo isso é colocado na ponta do lápis. Junto com todos esses fatores que eu falei, climático, imposto. A gente tem algumas situações, cada estado tem tem sua alíquota de imposto. A gente aqui foi beneficiado agora pelo ano passado, que a gente voltou para o que era, né? Mas a gente tem estados que têm produtos que, comparados com o nosso, tem isenção e a gente não tem. São os regimes especiais tributáveis. De cada produto. Os produtos têm cada um tem seu próprio regime diferenciadas. Então, tudo isso causa o produto. Não foi simplesmente um desvio, um problema naquele local. É o cenário como um todo. Então, assim, se a gente tem estradas esburacadas, com dificuldade de locomoção por parte desses transportadores, eles sabem que para cá, além da distância ser maior, porque os centros produtivos, centro-sul, né, é onde está a maioria das fábricas, para chegar aqui já é distante e ainda tem esse custo de manutenção que não é agregado aos produtos. Presidente, inclusive, recentemente, o senhor falou com relação à alíquota modal do ICMS, que voltou aos 18%, o secretário da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, ele disse que, apesar da redução, os preços ainda estavam muito altos para a população, e claro que a população sente principalmente no supermercado. O senhor notou que teve ou algum tipo de redução, ou aumento, ou um aumento menor do que teria com essa redução da alíquota modal do ICMS? Quando a gente tem um aumento do imposto, quem paga o imposto é o consumidor. A gente faz o preço, só precifica e repassa quem paga é o consumidor. O que nós temos de mudança nos preços é do custo do produto. A gente não modifica preço por causa do imposto. É agregado. Na hora que você colocar o imposto, automaticamente vai ser retirado do consumidor. Não houve um aumento de lucro por parte dos supermercadistas? Não tem. A gente briga, às vezes, para não subir o imposto. É a questão do que você desembolsa. É um custo fixo que a empresa tem. Esse imposto ele é mais a questão da competitividade dos produtos. Na hora que eu precifico, eu vou colocar lá quanto é 20%, é 20% do produto que eu coloco. Entendeu? Que é de imposto. Esses 20% vai agregar. Se outro estado é 18%, é 2% a menos.
Então, assim, nem é mais nem é menos, é do que você colocar. O patamar que foi estabelecido. O que a gente vê é que quanto mais se cobra imposto, isso aí a gente sabe, o produto fica mais caro. Né? A margem. E somado com toda essa dificuldade que a gente tem, o nosso produto aqui, uma bolacha, um biscoito, um feijão, um arroz, aqui é um preço. Você vai a Paraíba, você pode encontrar um preço diferente, mais barato inclusive. Hoje a gente tem uma equiparidade tributária, que a gente não pode dizer que o preço lá vai estar mais barato que aqui por causa do imposto, que nós estamos abaixo. Né? Então, assim, nos trouxe de volta a uma competitividade. Então, a gente acredita que cobrando menos imposto, a gente vai poder gerar mais economia. Girar mais economia. Não gerar, girar. Por quê? Porque vai aumentar o consumo. Houve um aumento do consumo nesse ano? O senhor chegou a observar Na isso? verdade, já 6 meses do ano? O que a gente vê é uma mudança no consumo. Né? Você vê, mesmo com a redução, não houve aumento no consumo. Por quê? Porque houve uma inflação dos produtos, especificamente arroz, café, que a gente falou aqui, hortifruti grangeiro, os ovos. Cada produto desse teve aumento. Desde o histórico da pandemia, a gente vem sofrendo com aumento de produto e ainda não volta para o patamar. Eu vi um item que foi absurdamente elevado na pandemia, que foi o óleo de soja, eu acho que vocês se recordam. Sim. Chegou a custar R$15 uma garrafa de óleo. Voltou aos 6. Voltou para o patamar dos 6. Pois é. Menos Inclusive, da metade. presidente, falando em óleo, o pessoal tá falando, a própria Adriana está conosco aqui, está dizendo aqui, o azeite está um absurdo, né? Verdade. Sim. Um absurdo o azeite de oliva. Nossa, fica na prateleira. Não, fica mesmo. Muitos consumidores, eu tenho um mercado médio porto, ando muito dos nossos clientes lá e escuto muito isso. Falo, preço absurdo. Procurei saber, fui pesquisar. O preço do azeite, houve uma seca no final do ano passado, extrema, na Espanha, que é oriunda, de onde se origina a maioria das oliveiras, Sim. produtoras do azeite. Mais um fator climático que prejudicou a produção, diminuiu a oferta, e aí quem tem sua azeitona para fazer os azeites, valorizou muito porque é quem estava tendo. Sim. Um azeite que custava R$20 foi para 40. O que custava mínimo 30 dobro, está de né? 50. Então, assim, de acordo com a qualificação de cada um. Sim. São essas questões que aumentam diretamente no produto. É que eu estou mostrando a você. E, aliado, se imagina se tivesse que aumentar ainda mais 2% no imposto dele, o imposto de importação, o IPI, o COFINS, tudo isso vai agregar em cima de uma coisa que já está com uma dificuldade. Então, a gente tem a consciência que precisa existir uma arrecadação assertiva para que nós podemos ter aí os mínimos serviços que o Estado se propõe a oferecer, a gente entende perfeitamente, para manter a máquina em dia, mas que tem que ser feito com responsabilidade, pensando no consumo. Porque se a gente tirar a capacidade de consumir, né, por parte da sociedade, a gente vai diminuir a arrecadação, inclusive, e a sociedade não vai conseguir ter o mínimo do que ela precisa para na sua sobrevivência diária. Pois é. E aí, presidente, a gente tem a oportunidade de sempre estar observando aqui os dados, principalmente com relação à cesta básica. E uma das capitais que mais aumenta essa cesta básica é aqui a nossa Natal, né? Quando a gente observa. Além desses fatores que o senhor já colocou, existe algum outro fator que justifica esse aumento mensal aí da nossa cesta básica? Essa cesta básica que vocês estão se referindo, ela é uma pesquisa feita pelo DIEESE. Isso, exatamente. Não é, só para diferenciar para o nosso ouvinte, que não é a cesta básica, Sim. o sacolão. Não, exatamente. São os itens. São os dados que o DIEESE Isso, disponibiliza sempre, exatamente. né? Para a gente ter ali todas as capitais, quanto tá, os valores, Isso. enfim. A gente tem uma variação nas cestas básicas em todos os estados, uns mais, outros menos. Como eu falei, eles pesquisam o tomate, pesquisam a batatinha, pesquisam a cebola, a cenoura, pesquisam o arroz, pesquisam o café, pesquisam a carne. Alguns estados têm tributações diferentes para esses produtos. Exemplo, carne no Paraná é isento. Aqui a gente paga 7%, exemplo. Então já tem uma diferença de preço na cesta básica do Rio Grande do Norte para do Paraná. Ok? Lá é uma área produtora, não sei, mas vamos dizer de tomate, que produz lá mesmo, não tem transporte, não tem, e também é isento lá. É um preço. Aqui, nós temos que trazer das áreas produtoras para cá, somos isentos também, mas já tem a logística, já causa a diferença. Então, a maior dificuldade que eu digo a você é que nós não somos um centro produtivo. Nós consumimos os produtos produzidos nos outros estados. Sim. Essa dá uma diferença nessa cesta básica quando comparada a outra cesta básica, as variações, né, da cesta básica de outros estados. Não quer dizer que nós somos com o preço o mais caro.
nunca chegamos nesse ponto. São Paulo é um estado muito caro para se viver. Tem uma cesta básica bastante acentuada. Se eu não me engano, a de lá supera os 700, quase 800 reais. E aqui eu acho que beira os 600. Nesse valor, eu não tenho na minha cabeça aqui agora os valores certos, né, do mês. Então essa variação sempre vai ter um vilão ou vilões Aqui no desses Diese, produtos. desculpe, viu, presidente, por interromper, porque ele falou, a Bom, capital Ricardo. onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo foi São Paulo, que é R$ 826,85, né? É o mais alto. Exatamente. Porque o custo de vida lá é alto. Né? Quando o tomate estava perto de R$ 15 aqui, eu achava um absurdo. Eu estava em São Paulo. Eu digo, eu vou ver quanto é aqui. Sim. Quando eu entrei lá era R$ 20, R$19,98. Aí eu digo, poxa, como é difícil, né? Assim, porque pra cá a gente já tem uma realidade de muita dificuldade com 14, 13 e 20. Né? Como é difícil. Lógico que lá também questões são mais valorizadas, mão de obra, a renda é maior, mas o custo é muito maior também. Então, tudo tem um peso. Né? A gente não pode também dizer que nossa cesta básica ela é a mais cara do Brasil. Às vezes há variações, tanto quando sobe quando desce, elas são mais acentuadas em alguns estados. E acontece com qualquer um dessas cidades, como dessas capitais, que eles avaliam as capitais. Sim, Né? sim. No caso da- Presidente, como é que o senhor avalia nesse momento, o momento dos supermercados, porque aqui no Rio Grande do Norte? Porque a gente tem uma cultura bem bairrista com relação aos supermercados, não sei se o senhor concorda. Queria saber como é que está o negócio em si. Ainda está sendo muito vantajoso se ter supermercado aqui no Rio Grande do Norte? Olha, eu vou falar até como, não só no Rio Grande do Norte, falar como cenário nacional. A gente participa da diretoria também da Associação Brasileira, né? E a gente vê as realidades. O nosso setor supermercadista aqui do Rio Grande do Norte é um setor muito organizado, a nível nacional muito elogiado. Nós somos um estado pequeno, né? Uma economia pequena, participamos muito pouco nesse nível, mas somos exemplos em organização, em qualidade, nos serviços que a gente oferece, nas estruturas das lojas. O nosso regional aqui é muito bem avaliado, nacionalmente inclusive. Então, o que a gente tem hoje é uma dificuldade, de atingir os números que a gente tinha no passado. Nós não temos mais. Você tem ideia, hoje um supermercado, um resultado excepcional, ele deve chegar a 3%, 2%, 3%. Ele dá a mão para o céu assim, graças a Deus eu consegui esse mês. Quando você tem qualquer flutuação que você não tem que suportar, represar esses repasses, por exemplo, de preço, ou então uma elevação em qualquer custo fixo ou variável que você tenha na sua empresa, qualquer surpresa, uma máquina quebrou que você tem que resolver, e a máquina é muito cara, o equipamento, que são muitos equipamentos que a gente trabalha, a estrutura é muito pesada. Então tudo isso é muito caro. Quando você tem qualquer desvio desse, você tem ali 1%, meio por cento para lhe salvar. Então, apesar de sermos muito eficientes com o que fizemos, temos controle de quase tudo, né? Na parte operacional, é um fio da navalha muito tênue. Você, entre acertar e errar, é muita responsabilidade, porque nós somos 7% do PIB nacional, para você ter ideia. São 95 mil lojas paradas por todo o país. Então é um resultado muito grande com a mão de obra, com essas famílias que dependem dessas empresas. Então a gente tem aqui no estado a gente representa, por exemplo, mais de 30% da arrecadação do ICMS. Nossa. Então, para a economia, é um setor que, se abalado de qualquer forma, dá um baque grande. Então a gente tem que olhar o setor realmente com responsabilidade. E como eu disse, somos meros repassadores, nós não fabricamos, não produzimos. O que a gente recebe, a gente coloca o nosso custo de operação. Tem que ter, nem estou dizendo aqui que não tem lucro, tem uma margem de lucro mínima. Tem que ter para ter resultado, até para você criar uma reserva para essas situações que eu estou te falando aqui, né, do dia a dia, que são corriqueiras. Sim, então, assim, feito de forma responsável, Júlio, respondendo, tendo todos esses cuidados, você acerta. Vai ter mês que vai dar errado, vai ter mês que vai dar certo. E essa gangorra, quem está me ouvindo, nossos associados, eles sabem que é assim. Um mês, 2 meses bem, aí um mês deu ruim, no outro. No final das contas, a gente tem trabalho para, numa média, no final do ano, fechar os números, fechar as despesas da empresa, ter o lucro mínimo e atender
a todas as nossas obrigações. Que bacana que o arrozão não deu certo, né? Pois é, né? E assim, é o que nos parece, presidente, é que, na verdade, a gente pensa que o Brasil é separado ali, né, entre os estados, mas quando algo acontece em algum estado, como o exemplo do Rio Grande do Sul, sempre vai ter reflexos em todo mundo, né? A gente sempre vai observar algo que traz ali ou um benefício ou um malefício, né? Nós estamos, Andressa, agora trabalhando em conjunto, todas as associações do Brasil, juntamente com a nossa associação mãe, que é a Abras, trabalhando na cesta básica nacional. A isenção de uma cesta básica, um leque de produtos, onde a gente pleiteia que seja zero alíquota, 0% de imposto, para justamente oportunizar o consumo à sociedade, sobretudo a mais carente. Fala-se muito nessas modulações de alíquota, né, quando vai ter o imposto único aí, fala-se muito, não, porque vai beneficiar, não vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar a população dos ricos, vão pagar menos. Nós não temos esses ricos no Brasil. Ricos no Brasil são 5% e fazem dieta. Não consome nada não. Não come arroz, não come feijão, só come alface. Só come alface. Quem consome arroz, quem consome feijão, quem consome carne, é o consumidor da classe média para baixo. De risoto para cima. Não é isso? Então, assim... Então não estou nem preocupado com o preço do ovo, né? Então, a nossa preocupação hoje é manter essa competitividade nesses produtos para não diminuir o consumo, não tirar o consumo dessas famílias. Lógico que a gente está pensando no negócio, mas o negócio está diretamente ligado ao consumo dessa sociedade, que é a grande massa da nossa sociedade do Brasil, do nosso estado e do Brasil, são de pobres e de classe média. Que o que tem, às vezes, é só para fazer a sua feira desses produtos de necessidade primária. Então, a gente tem um arcabouço, tem todo um estudo, depois eu vou mandar para vocês. Recebi hoje um estudo que a gente está divulgando como uma carta aberta para a sociedade. Vou divulgar para vocês darem uma lida, vocês verem como foi feito esse estudo, o que é que impacta esse imposto único, o IVA que vem por aí, quais são os produtos que a gente indica pelos estudos que você pode tributar que não vai afetar, outros que afetarão o consumo, que vão dar uma ruptura no consumo médio da população brasileira. Então tem todo um estudo que a gente vai, a partir de agora, começar a divulgar para que chegue à sociedade o que está sendo discutido. E a gente gostaria muito que esse pleito da cesta básica, com alíquota zero, que são os principais produtos dos cereais, da proteína, né, dos hortifruti e granjeiros, que esses produtos não esperasse o tempo que vai ter que esperar para fazer a transição, para chegar ao imposto único. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar startar o mais breve possível no nosso país. Porque há necessidade hoje. A dificuldade econômica para todo mundo, mais ou menos, todo mundo está no processo. Você passa assim a olhar, como você falou, um olha para o azeite, outro olha para o arroz, outro olha para o café. Mas, poxa, como está caro. Até para amenizar o índice da fome do Brasil, né? Exato. Então, assim, você tem que ter ali a oportunidade. Fala para você, não é um aumento de 1%, 2%, estou falando de alíquota. Então, se você tem uma alíquota que é zerada, é um produto que realmente vai ter um preço diferenciado. Né, para o consumidor. Você não vai estar agregando imposto naquele produto. Você sabe que o preço que você comprar, você vai botar a margem operacional e vai passar para o consumidor. Então, vai ganhar no giro, todo mundo vai ficar mais feliz. Pois o arroz que parecia bem doce, parece que azedou. Isso criou um problema sério, né? Teve demissão, problema lá com os produtores do Rio Grande do Sul. O governo abdicou nesse primeiro momento, mas segundo as vozes e as afirmações do próprio ministro, o projeto continua, eles não desistiram ainda não, e nesse segundo tempo parece que vão retomar com novas licitações aí para implantar esse programa do arroz, que eu estou chamando de arroz doce, que azedou aí, do governo, né? Acho que tem alguma coisa mais doce aí no fundo desse projeto para tanta insistência mesmo, com tanta celeuma e com um prejuízo claro e evidente que traz para os produtores do Rio Grande do Sul. Olha, Diva, eu estava falando até com a Andressa aqui, a gente participou logo quando houve o fatídico as enchentes, né, no Rio Grande do Sul, o fato lá aconteceu, a gente teve uma reunião lá, virtual, com a Associação Gaúcha, e os outros presidentes da associação, com o presidente da Abras, e o governo, e os produtores de arroz. Eu participei de duas reuniões
por videoconferência ainda com essa situação. Havia essa ideia, era uma ideia ainda, desse produto finalizado, direto ao consumidor, com a marca do governo. Havia essa ideia e nós tínhamos lá vários argumentos, tanto do pessoal das associações, como dos próprios produtores, que não seria essa a melhor ideia. E que eles precisariam de 60 a 90 dias para garantir que não iria faltar. Eles já estavam dando uma garantia, mas não podiam garantir, eu falei aqui, a logística. Porque dependia que as águas baixassem, então não tinha como garantir como é que eu vou escoar uma produção, porque a produção já estava toda colhida, estava toda guardada já. Então, o que ele não conseguia garantir era esse escoamento. E lógico que teve gente que teve com seus grãos, uma perca dos seus grãos, mesmo recolhido em silos, ou com essas chuvas que deram, alguém perdeu alguma coisa. Teve uma redução na sua safra, na sua colheita. Então, nesse momento, eu saí da reunião convicto que não existiria mais aquela importação daquele tipo. O que é que estava se sugerindo? Eu falei aqui para eles. Estava se sugerindo que essa importação, com essa isenção dos impostos, fosse oportunizada aos produtores para um complemento de safra, se assim eles precisassem, para fazer um preço médio, para não fazer com que o arroz subisse. E aí o governo tinha todo o direito de não interferir no preço, mas ajustar. De discutir o ajuste. Olha, vamos deixar esse patamar aqui, que é justo para todo mundo, para não passar, porque, como eu lhe falei, o arroz é um produto na mesa de mais de 90% da sociedade brasileira e impacta diretamente no bolso de todo mundo. Não tenha dúvida que é um produto de suma importância. Então a gente saiu de lá com esse momento. Quando foi fazendo as ações, as águas foram baixando. Falei para ela que não vi em nenhuma loja nossa aqui, que nós somos um extremo, sim, né, de um estado para o outro. Eu não vi em nenhuma das nossas lojas, nem dos nossos associados, relatar que durante todos esses dias ficou sem um produto. De várias marcas. Nós temos inúmeras marcas. Né, desde o mais premium, àquela marca intermediária e aos mais populares. Temos de todos em todas as nossas lojas. Porque o supermercado sempre trabalha com um estoque desses produtos, um estoque que suporte aí 30, 45 dias. São produtos que você negocia, semanalmente tem uma cotação, né? Não é um preço muito fixo, ele sobe, ele desce, ele oscila muito, é uma commodity. Então, a gente tem visto, eu cheguei no maior patamar, chegou a 25% a diferença do que era para o que está. Um exemplo, era R$5, passou a custar 6 e pouco, ou mais em conta, né? 6,50, a gente vê aí até R$7. A dificuldade maior é que as pessoas, os empresários, eles pensam assim, hoje eu tenho meu produto aqui na loja, mas eu não sei quanto vai ser para me reabastecer. Porque nós temos também uma situação de especulação. Falei sobre isso também. Infelizmente, nós temos uma mentalidade no Brasil de especular, inclusive com um desastre, com um negócio desse. Né? Em cima de uma fatalidade, há pessoas ainda que querem especular, como a gente viu esse escândalo aí dessa importação, né? Esse negócio. Tem gente que ainda vai brincar com um negócio desse. Então, assim, mais do que a certeza que a gente saiu de lá, que não iria acontecer essa importação do produto direto, porque afetaria diretamente os irmãos do Rio Grande do Sul lá, que dependem muito dessas vendas do arroz, porque é a maior região produtora. As marcas, os produtores estão lá. Então você vai criar um produto com selo nacional, feito pelo governo, para você prejudicar uma safra. Não é arroz à grega não, é arroz de grego. Está precisando vender, estão precisando escoar, trabalhar, voltar a ter a vida normal, né? Ter a renda, ter o seu próprio dinheiro para voltar à vida normal. Então assim, eu não sei, sinceramente, me perdoe, mas eu sempre falo que sempre tem um engenheiro na conversa, né? Um engenheiro que pensou, que fez essa engenharia, que vai ter que justificar isso. Eu não sei como ele está justificando para fazer esse tipo de ação. Pois é. E aí, gente, 10 horas e 46 minutinhos. Vou encerrar nossa entrevista aqui com o presidente, agradecer por todas as informações. Acho que é de suma importância a gente esclarecer, né, para a população, para que ela esteja atenta, fique de olho em tudo que está acontecendo, em tudo que está sendo pensado, né, concatenado. O engenheiro, ficar de olho nesse engenheiro que é importante. Presidente da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, Miquelisson Góes. Muito obrigada, viu, Miquelisson? Um prazer tê-lo conosco hoje. Eu agradeço a oportunidade, Andressa, Júlia, Divan.